Oi, tudo bem? Você já imaginou que as cascas de tangerina que vão para o lixo escondem um tesouro poderoso? Bom, o que pouca gente sabe é que elas são ricas em compostos medicinais e isso a ciência já comprovou. E elas podem ajudar na digestão, no metabolismo e até no controle do peso. Já quero pedir então para você deixar o seu like e inscrever-se no canal porque vem muita coisa boa aí. Então hoje eu vou te ensinar a fazer a tintura de cascas de tangerina e eu vou te contar todos os benefícios incríveis desse extrato natural. Fica comigo aqui até o final porque eu vou te mostrar a melhor forma de usar essa tintura para realmente sentir os efeitos no dia a dia. Vamos começar? E o primeiro passo é você conseguir as tangerinas. Você compra tangerinas orgânicas ou você colhe na sua casa, desde que elas não tenham pesticidas. Elas têm que ser orgânicas porque as cascas vão ser aproveitadas. Agora eu vou usar a minha forma de descascar mais comum aqui em casa, que eu mais me adaptei e que melhor funciona para mim. Eu uso essa colherzinha pequenininha porque ela ajuda a furar a casca da tangerina e depois vocês vão verificar aqui durante o processo que ela realmente ajuda a tirar bem as cascas da tangerina. Vamos lá? Primeira coisa que eu faço, eu coloco ela assim na parte de baixo da tangerina, não onde fica o cabinho dela, na parte de baixo mesmo, e eu vou destacando a casca de tangerina. Claro, a gente pode fazer com as mãos também, né? É bem tranquilo fazer com as mãos. Mas quando a gente faz assim com a colherzinha, a casca sai mais inteira, o processo é mais rápido, então fica mais fácil mesmo de descascar. Vocês já vão ver como fica fácil dessa forma. Claro que essa é só uma sugestão para vocês podem descascar a tangerina do seu jeito, como você costuma fazer. O importante é realmente tirar as cascas. Você pode manter essa parte branca da tangerina, ela também tem benefícios nutricionais, medicinais que vão ajudar a complementar a nossa tintura. Bom, e as cascas de tangerina, elas têm essa parte alaranjada por fora e essa parte branca ali por dentro, e essa parte branca chama-se albedo, e ao contrário do que muita gente pensa, ela não é inútil. Na verdade, o albedo ele é rico em fibras e flavonoides como a hesperidina e a naringina. Esses dois compostos, eles contêm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e que podem até ajudar no controle do colesterol e da pressão arterial. Ou seja, se você quer uma tintura mais completa, cheia de benefícios para a circulação, para o coração e até para a saúde da pele, vale muito a pena manter essa parte branca na preparação. E enquanto a gente tira as cascas da tangerina, eu vou falar para vocês um pouco sobre os benefícios e as propriedades medicinais acerca das cascas de tangerina. Bom, o nome científico da tangerina é Citrus reticulata. E ela não é só uma fruta deliciosa, mas também ela é um remédio natural riquíssimo em compostos bioativos. As cascas dessa fruta contêm uma alta concentração de flavonoides, óleos essenciais, pectinas e outros fitoquímicos, e eles possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, digestivas e até mesmo metabólicas. E a melhor parte disso é que ao preparar a tintura, a gente consegue concentrar esses benefícios de uma forma altamente eficaz. As cascas de tangerina são ricas em flavonoides como a naringina, a hesperidina e a nobiletina, que são potentes antioxidantes naturais. Estudos indicam que esses compostos ajudam a neutralizar os radicais livres, prevenindo o envelhecimento precoce e reduzindo o risco de doenças crônicas associadas ao estresse oxidativo. Pesquisadores demonstram que a naringina extraída das cascas de tangerina tem capacidade antioxidante superior à vitamina C em determinados contextos, ajudando na produção de células contra danos oxidativos. As cascas de tangerina também possuem efeito anti-inflamatório e protetor cardiovascular. A inflamação crônica é um dos principais fatores por trás de doenças cardiovasculares, artrite e outras doenças degenerativas. A hesperidina e a nobiletina apresentam nas cascas da tangerina efeito anti-inflamatório potente, ajudando a reduzir inflamações no organismo. Além disso, a tintura de cascas de tangerina pode ser benéfica também para a saúde do coração, pois estudos indicam que esses flavonoides são benéficos para a redução do colesterol ruim, que é o colesterol LDL, aumento do colesterol bom, o HDL, melhora na circulação sanguínea e proteção contra a arteriosclerose. Eu vou usar um mixer e esse vidro de boca larga para poder transformar as cascas de tangerina em pedacinhos bem pequenos, porque quanto menor for o tamanho do material que a gente vai usar para fazer a tintura, da planta que a gente usar para fazer tintura, mais contato essa planta vai ter com o álcool de cereais, que é o nosso líquido extrator, então mais eficiente vai ficar a extração
dos componentes benéficos da planta que a gente vai usar, nesse caso as cascas da tangerina. Quanto mais picadinho, como eu já falei para vocês em alguns outros vídeos, quanto mais picadinho a planta estiver, quanto menor o pedacinho da planta, mais contato com álcool de cereais a planta vai ter e maior vai ser a extração dos componentes benéficos das plantas que serão usadas na tintura. Outra propriedade maravilhosa dessa tintura é que ela ajuda a estimular o metabolismo e auxiliar no controle do peso. Alguns estudos mostram que os flavonoides cítricos, especialmente a nobiletina, ajudam no metabolismo das gorduras, reduzindo o acúmulo de lipídios no fígado e no tecido adiposo. Além disso, a naringina estimula a queima de gordura e melhora a sensibilidade à insulina, ajudando no controle do açúcar no sangue. Uma pesquisa publicada num jornal americano mostrou que a nobiletina pode prevenir a obesidade causada por dietas ricas em gorduras, diminuindo a inflamação e aumentando a oxidação das gorduras. Isso significa que o consumo das tinturas de casca de tangerina pode auxiliar no emagrecimento, especialmente se aliado a uma alimentação balanceada e a prática de atividades físicas. E para quem não tem um mixer manual ou não tem um liquidificador para pulsar as casquinhas de tangerina com álcool de cereais, a gente pode usar uma faquinha e fazendo pequenas fatias bem finas e depois cortar em quadradinhos. Assim também é uma forma de transformar em pequenos pedaços e aumentar a área de contato das cascas de tangerina, né, com o álcool de cereais, que vai ser o nosso líquido extrator. Outra opção para a gente processar essas cascas de tangerina é talvez ralar num ralador mais grosso. Eu particularmente não usei ralador para ralar essas cascas, mas eu acredito que deva dar certo, porque as casquinhas de tangerina são durinhas, então dá para segurar assim no ralador e ralar tranquilamente. Eu vou usar um mixer, eu só estou mostrando para vocês aqui um exemplo de como vocês podem fazer esse processo de transformar em pedaços pequenininhos, tá? E falando de outro benefício aliado às cascas de tangerina, a gente pode falar sobre a saúde digestiva e hepática, porque a tintura das cascas de tangerina também é excelente para a digestão. Os compostos amargos presentes na casca estimulam a produção de enzimas digestivas, auxiliando na quebra dos alimentos e evitando desconfortos como azia, refluxo, gases e inchaço abdominal ou digestão lenta. Além disso, a nobiletina e a hesperidina têm efeito protetor sobre o fígado, ajudando a aumentar a melhora hepática e melhorando a desintoxicação do organismo. Um estudo realizado em animais de laboratório mostrou que a naringina protege o fígado contra danos causados por toxinas e reduz o risco de esteatose hepática, que é o fígado gorduroso. E o líquido extrator que eu vou usar para fazer a tintura é sempre o álcool de cereais. Você pode ver aqui que ele é a 92,8 graus, então é um álcool de cereais puro, assim que eu compro ele na farmácia. E eu não vou adicionar água para fazer essa tintura com essas cascas de tangerina, porque a casca de tangerina está fresca, então ela contém água dentro dela. E no momento que eu bater com o mixer essa tintura, as cascas de tangerina já vão liberar a água necessária para fazer a diluição desse álcool de cereais, chegar bem perto de 70%, o que é o necessário e o ideal para fazer a extração dos componentes ativos que estão dentro de uma planta medicinal, para transformar em tintura. Então, como regra, sempre que eu faço uma tintura medicinal com plantas verdes ou plantas frescas, eu nunca adiciono água para hidratar o álcool de cereais. Eu sempre vou usar o álcool puro, porque no momento em que acontece a junção desse álcool de cereais puro com a planta verde ou a planta fresca, essa água que já existe dentro da planta verde ou fresca, ou no caso das cascas de tangerina frescas, essa água já vai ser suficiente para fazer a diluição do álcool e ele vai chegar bem próximo de 70%. Nesse momento eu já vou ligar o mixer, eu vou mixar levemente, eu vou dando pulsos, né? Como se fosse pulsar num liquidificador, para transformar essas cascas em pedaços bem menores, tá? Não vai chegar ao ponto de virar um purê, a gente vai observando isso. E quando vocês fizerem, se usarem um liquidificador, vocês usem a tecla pulsar para que aconteça lentamente essa trituração das cascas de tangerina para que não vire um purê. O que é necessário realmente é que fique em pedaços bem pequenos para que ocorra um maior contato, como eu já falei antes, do material a ser utilizado para fazer a tintura junto com o álcool de cereais. Quanto maior esse contato, mais
vai ser absorvidas as propriedades medicinais das plantas que serão utilizadas para fazer a tintura. E falando em mais uma propriedade sobre a tintura de cascas de tangerina, a gente pode dizer que ela também tem propriedades neuroprotetoras e também ajuda na saúde mental. Estudos sugerem que os flavonoides cítricos podem atuar como neuroprotetores, prevenindo o declínio cognitivo e ajudando no combate a doenças como Alzheimer e Parkinson. Além disso, a ação de anti-inflamatório desses compostos podem melhorar o humor e reduzir os sintomas de ansiedade e depressão. Pesquisas indicam que a hesperidina pode modular os neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, promovendo efeitos ansiolíticos e antidepressivos. Olha que interessante. Isso significa que consumir a tintura das cascas de tangerina pode trazer benefícios para quem sofre de estresse, fadiga, depressão e ansiedade. Essa tintura também possui efeito antimicrobiano e tem suporte ao sistema imunológico. As cascas de tangerina possuem óleos essenciais com forte atividade antimicrobiana, sendo eficazes contra algumas bactérias e fungos. Isso faz com que a tintura tenha potencial para ajudar na prevenção de infecções e no fortalecimento do sistema imunológico. Um estudo publicado mostrou que o óleo essencial de cascas de tangerina tem potente ação antibacteriana contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus, que são duas bactérias comuns que podem causar muitas infecções. E esse é o formato que eu gostaria mesmo que tivesse ficado essas cascas de tangerina. Elas ficaram trituradas, estão em pedaços bem pequenos, o que vai facilitar a absorção dos nutrientes que elas têm pelo álcool de cereais e depois vai ser fácil também de fazer a filtração ou a coagem, porque elas estão em pedaços pequenos, mas não viraram um purê. Você pode observar que o álcool de cereais já está numa tonalidade bem alaranjada. Já está acontecendo ali nesse momento a extração dos princípios ativos pelo álcool de cereais. Eu já falei bastante para vocês sobre os benefícios acerca do consumo da tintura de cascas de tangerina, mas eu preciso falar para vocês também sobre as contraindicações e os cuidados que a gente tem que ter no uso, né? Mesmo que essa tintura tenha bastante benefícios, é importante a gente considerar algumas precauções. A tintura de tangerina não vai ser indicada para gestantes e lactantes sem orientação médica, mesmo que seja a casca de uma fruta. Ainda assim, quando a gente está esperando um bebê ou quando a gente está amamentando, sempre antes de tomar qualquer tipo de medicamento, seja ele medicamento químico de farmácia ou seja algum medicamento natural, a gente tem que consultar o médico. Então, nesses casos, não seria indicado sem antes consultar um médico, tá? E também essa tintura de cascas de tangerina, ela pode interagir com alguns medicamentos, especialmente os anticoagulantes e os hipoglicemiantes, porque como essa tintura tem a capacidade também de baixar a glicose, então pode ser que interajam mais com os hipoglicemiantes e a glicemia pode cair demais. Também preciso dizer que quem tem alergia aos cítricos deve evitar o uso e também a tintura deve ser usada com moderação, porque doses muito altas, ainda mesmo que seja natural, pode também causar um certo desconforto gástrico. E como vocês já sabem, a forma como eu faço a tintura aqui na minha casa, a forma caseira como eu faço, é deixando 2 dedos, 1 ou 2 dedos de altura, o álcool de cereais, acima da altura onde estão as plantas medicinais, no caso que eu estou usando. Nesse caso que eu estou usando as casquinhas de tangerina, qualquer planta que você usar, a gente vai deixar o álcool de cereais acima da altura onde estão as plantas, 1 ou 2 dedos. Nesse caso, eu deixei aqui nessa altura porque eu percebi que a tintura está ficando bem concentrada. Eu poderia ter deixado 1, mas eu deixei 2 dedos de altura. Então, essa é a forma como eu faço as tinturas. Elas ficam muito eficazes. Ali a gente consegue perceber bastante a diferença onde está a altura das cascas de tangerina trituradas e do álcool de cereais, que já está ficando bem alaranjadinho. E agora que a nossa tintura de cascas de tangerina está preparada, é importante a gente garantir que ela macere corretamente sem contaminações. Um cuidado essencial é a gente proteger a tintura de possíveis resíduos ou ferrugens, que possam sair da tampa do vidro. Então a gente pode cobrir a boca do vidro com um pedaço de plástico limpo, pode ser filme plástico de cozinha ou um pedaço de saco plástico resistente. Isso cria uma barreira entre o líquido e a tampa. Depois disso, o que a gente vai fazer é rosquear a tampa sobre esse plástico para evitar o contato direto do metal com o álcool da tintura, prevenindo uma oxidação
e qualquer possível alteração nesse nosso preparo, né? Agora, nesse momento que já está tudo envasado, a gente vai colocar uma etiqueta no nosso frasco para identificar qual é a tintura que está indo para maceração. Esse ponto é muito importante porque assim a gente evita confusões com outras plantas. Não no caso das cascas de tangerina, que são bem alaranjadas, mas quando a gente faz uma tintura com umas plantas, sejam desidratadas ou sejam plantas frescas, no caso de folhas, né? A tintura no processo de maceração fica muito parecida. Você vai abrir um armário que você vai estar fazendo 3, 4 tipos de tinturas diferentes. Se você não virar a etiqueta e ler qual é a tintura que está sendo feita, você não vai saber qual é a planta que está naquele processo de maceração, porque todas elas ficam muito iguais. Mesmo até pelo aroma, assim, é muito difícil a gente conseguir identificar uma tintura só pelo aroma. Então, um passo que é de extrema importância é você colocar o nome da planta que está indo para maceração e a data na qual você terminou de fazer essa tintura. Porque a partir dessa data a gente sabe que a gente vai ter que deixar 4 semanas no processo de maceração para depois a gente fazer a coagem, separar a parte sólida da nossa tintura líquida que já vai estar pronta, né? Completamente pronta. Mais um ponto importante, a gente pode deixar num armário bem escuro, garantir que esse armário seja bem escuro, ou então, claro, ainda assim dentro de um armário escuro a gente pode fechar o nosso vidro, tampar ele com um papel alumínio para garantir que não entre nada de luz, porque a tintura de plantas medicinais, ela não gosta de luz, ela tem que ficar num ambiente bem escuro para que aconteça a extração correta dos princípios ativos e não ocorra nenhuma oxidação. Então, quanto mais escuro, melhor. E depois, se você optar por colocar o papel alumínio, ainda assim, novamente, a gente vai colocar uma etiqueta por cima desse papel alumínio para ter mais uma identificação para cada vez que você for fazer a agitação da sua tintura, a agitação diária, você não precise abrir o papel alumínio. O nome da sua tintura, da planta medicinal que está sendo utilizada ali, e a data também vai estar nessa etiqueta do lado de fora. Lembrando que a gente deve agitar a tintura diariamente durante essas 4 semanas. Isso é essencial para garantir que todos os compostos medicinais da planta fiquem em contato com o álcool. Esse processo evita que os ingredientes fiquem depositados lá no fundo do vidro, no fundo do frasco. Isso melhora a dissolução dos princípios ativos no álcool e também reduz o risco de oxidação localizada e garante que a tintura fique mais concentrada, né? Bom, aqui já se passaram 4 semanas e eu vou fazer a coagem, a filtração da nossa tintura. Vou separar as partes sólidas da parte líquida e aí a gente vai obter a nossa tintura medicinal. Quero mostrar aqui rapidamente para vocês o aspecto que fica a tintura depois de pronta. Ela tá bem amarelinha, tá bem dourada e as cascas, né, moídas de tangerina, as casquinhas trituradas, perderam a sua coloração, elas ficaram num tom desbotado. Agora eu vou fazer a coagem ou a filtração da nossa tintura para remover os pedacinhos de planta, as partículas sólidas da nossa tintura já pronta, o nosso extrato já está pronto. Eu utilizo essa peneira de malha dupla de inox, ela faz uma coagem bem satisfatória, então para mim é excelente. Mas você pode utilizar também um filtro de papel daqueles utilizados para fazer café, ele vai demorar mais para fazer a filtração, a coagem, ou também você pode utilizar aqueles tecidos de voal, que é um tecido sintético que tem a trama bem fina. Também é interessante para fazer isso, você destina esse pedacinho de voal só para fazer a coagem das suas tinturas, sempre lava muito bem, higieniza o seu pedacinho de voal novamente, seu filtro, para utilizar em outras tinturas. Quando eu faço a filtração, a coagem da minha tintura, eu sempre pressiono um pouco, dessa forma como vocês estão vendo, porque essa é uma dica interessante para deixar para vocês. Entre as partículas da planta sempre vai ficar bastante tintura impregnada ali. Se você não fizer esse processo de espremer, você vai desperdiçar bastante tintura pronta. E é assim que ficam as cascas trituradas depois de já passar pelo processo de extração dos seus princípios ativos. Ela fica um pouco desbotada e esse desbotamento ocorrido é porque os princípios ativos dela foram extraídos para o nosso álcool de cereais. Então agora, nesse momento eu descarto na lixeira mesmo, ou você pode descartar numa composteira, porque não tem mais serventia essa parte das cascas da tangerina, certo? Como vocês podem ver aqui, eu já fiz a filtração, né?
a tintura ela acaba se dividindo em duas ou três fases depois que ela fica parada, tá? Vocês podem observar, então, cada vez que vocês forem utilizar a tintura de vocês, vocês vão ter que agitar bastante o frasco para homogeneizar tudo, porque a parte mais branca da tintura refere-se ao albedo, aquela parte branca das cascas de tangerina que a gente manteve, porque também está cheio de flavonoides, de nutrientes, de fitocomplexos, e então tem as suas propriedades importantes também. Por isso, no momento que você vai utilizar a sua tintura, seja quando já estiver no frasquinho conta-gotas, que você vai pingar no seu meio copo de água, na sua xícara, ou quando você ainda tem ele no frasco grande e você vai fazer a transferência para o frasquinho conta-gotas, sempre lembrar de agitar para deixar o líquido numa coloração só, numa fase só. Isso vocês vão perceber quando vocês deixar um tempo parado, olhando o vidro de maceração assim de lado, ele realmente se separa em duas ou três fases. Aqui no frasco a gente consegue ver como essa tintura naturalmente se separa em camadas. Aqui na parte de cima tem uma camada bem fininha de óleos essenciais, eles são voláteis, então eles ficam ali na superfície. No meio a gente tem o extrato concentrado com os princípios bioativos da casca, com uma cor alaranjada bem intensa. E no fundo a gente tem essa camada mais clara e opaca, que é composto por flavonoides, pectinas e outros nutrientes presentes no albedo, que é aquela parte branca da casca. Isso acontece porque os diferentes componentes da casca da tangerina têm pesos e solubilidades diferentes. Os óleos essenciais são mais leves e sobem, enquanto as pectinas e os flavonoides tendem a se depositar no fundo depois de um tempo. Mas é só agitar um pouco assim o frasco por alguns segundos e tudo se mistura de novo, formando essa coloração mais opaca e está pronto para o uso. Então sempre lembrar de misturar bem para homogeneizar tudo e você utilizar os fitocomplexos de todas as partes da casca, seja do albedo, seja da parte externa ou da parte intermediária das cascas da tangerina. Aqui eu vou fazer a filtração mais uma vez, para garantir que nenhum pedaço fique dentro da nossa tintura já coada, pois pode ser que entupa a cânula do nosso frasquinho conta-gotas. Então a gente faz mais uma vez a filtragem para retirar qualquer possível pedacinho que tenha caído pelas bordas da peneira no momento da primeira filtragem, tá? E realmente ficou, vocês podem observar ali. E aqui eu já tenho a minha tintura pronta para envasar, colocar de volta naquele frasco que foi utilizado para ficar as 4 semanas lá de descanso, as 4 semanas de maceração. Esse frasco foi limpo e higienizado novamente e é ali que eu vou armazenar a minha tintura, deixando sempre ela guardada dentro do armário escuro, e dessa forma ela mantém-se própria para o consumo, boa para o uso durante 2 ou 3 anos, e durante esse período, para um uso mais prático, eu transfiro a quantidade que cabe dentro dos meus vidrinhos conta-gotas. A gente pode comprar esses vidrinhos conta-gotas nas farmácias de manipulação, ou eu posso deixar para vocês o link aqui abaixo, alguns links eu vou deixar para vocês aqui abaixo, na descrição aqui do vídeo, para que vocês possam encontrar com bastante facilidade, conseguir comprar pelo menos pela internet e ter certeza da qualidade dos produtos que vocês vão utilizar na tintura de vocês. Eu utilizo esse frasquinho em formato de coração porque ele tem esse biquinho, essa pontinha aqui. Para mim é bem fácil envasar e colocar dentro do meu frasco conta-gotas. Ele tem de 30 ou 50 ml, depende do frasco que você comprar. Sempre lembrando de misturar bastante a sua tintura antes de colocar nos frasquinhos conta-gotas e também misturar bem, agitar o frasquinho conta-gotas cada vez que você for utilizar a sua dose. A dose que eu uso da tintura aqui na minha casa para mim é de 20 a 30 gotas, que eu pingo em meio copo d'água e eu tomo 3 vezes por dia. Uma outra forma de você fazer uso da tintura das cascas da tangerina é pingar as gotas dentro de um copo com água, ou água fresca, água gelada, para você tomar como se fosse uma água saborizada. Na verdade, vai virar uma água saborizada, refrescante, que vai ter os princípios ativos maravilhosos das cascas de tangerina e ainda vai refrescar, vai ser saboroso, é muito bom também. E nesse momento a gente vai pegar mais um pedaço de plástico para poder cobrir a boca do vidro, onde está a nossa tintura já pronta, e então a gente vai fechar com a tampa para fazer o armazenamento. Nesse momento a gente vai armazenar, também da mesma forma, colocando o plástico ali entre a tampa e o vidro, para que não caia nenhuma substância estranha dentro da nossa tintura.
e também a gente vai guardar dentro do armário escuro. O tempo todo, durante o armazenamento, também vai ficar dentro do armário escuro. Eu já havia falado para vocês sobre o prazo de validade de uma tintura dessa, que é de 2 a 3 anos, mas tudo vai depender do que você percebe na sua tintura. Se o aroma dela mudou, o cheiro mudou, a coloração está diferente, se houve alguma alteração de sabor na sua tintura, então significa que ela estragou antes do tempo, então você vai ter que descartar e fazer uma nova. Tudo depende daquilo que a gente percebe com relação à nossa visão, ao nosso olfato e ao nosso paladar em relação à nossa tintura. Vamos também colocar uma etiqueta no nosso fresquinho conta-gotas, dizendo que é a nossa tintura de cascas de tangerina, para a gente não confundir com nenhuma outra tintura, porque como o frasco é âmbar, a gente não consegue visualizar, mas mesmo assim a gente vai ter que colocar uma etiqueta. Eu, aqui na minha casa, eu tenho uns 15 frascos desses conta-gotas com tinturas prontas, que eu uso para determinadas condições de saúde. Então, cada um deles tem a sua etiqueta para eu poder identificar cada uma das tinturas. E sobre a forma de uso, a gente também já conversou sobre isso. Eu utilizo, quando é para tomar uma dose rápida, coloco em meia xícara de água, em meio copinho d'água, as 20 ou 30 gotas e tomo a dose naquele momento, 3 vezes ao dia. Eu faço um tratamento desse durante mais ou menos um mês, depois eu dou uma pausa de uns 7 dias e novamente inicio o tratamento, continuo o tratamento com a planta que eu estou precisando em cada momento, né? Agitando sempre o frasco antes de cada uso para que todas as fases da tintura se misturem e vire uma fase só, para aproveitar todos os benefícios juntos, tá? Bom, e assim a gente vai finalizar esse processo da tintura de cascas de tangerina. E agora que você já sabe todos os benefícios, você aprendeu o passo a passo, me conta aqui nos comentários se você já fez alguma tintura em casa ou se pretende testar isso. Eu vou gostar muito de saber e, na medida do possível, eu vou conversar com vocês ali na área dos comentários. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça, por favor, deixe o seu like, compartilhe com quem possa se interessar e, claro, inscreva-se no canal para mais dicas sobre o uso de plantas medicinais no seu dia a dia. Ative também o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada de coração por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.